Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um dia. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Para quem não sabe, eu estou indo no estou dirigindo aqui o orelha no meio da rua. Eu estou indo fazer praticamente uma atividade, né? Vai ser um podcast. Assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Tô falando assim, vai ser um podcast, tá? Mas eu não vou participar do podcast em si, falando nem nada. Os donos da rua, é embaçado, viu? Vocês vão ver uns comentários aleatórios porque eu tô dirigindo e eu não sei o que dá na cabeça das pessoas, sabe? Eu não sei, elas tiram a habilitação. Agora se sim autoescola já é esse lixo, piorou com autoescola. Ó, eu tô aqui falando com vocês, não sei. Meu microfone tá tirando ruído, mas tem um cara aqui fora com som lá em cima. E aonde eu moro, esse é o problema, né? Não tem fiscalização nem nada. Aí o pessoal faz o que bem quer. E o pior, hoje é sábado. Então o pessoal faz o que bem quer, porque a polícia não aparece, não tem guarda, não tem nada. Entendeu? Não tem nada. A gente paga um imposto caríssimo. Quando você precisa que a fiscalização apareça e faça o seu papel, fica essa mediocridade, sabe? Ó, até meu celular agora tá caindo, tá uma maravilha. Mas enfim, vamos lá. Vamos conversar. Pra quem não sabe, eu tenho algumas formações na área de tecnologia. Uma delas é a área de engenharia da computação. E agora, por uma questão de fé, eu faço teologia. Estou fazendo EAD, né? Até porque não faz sentido eu fazer teologia, um estudo onde a maioria é teórico, gente. É muita leitura. Mas eu saí de uma área totalmente prática, totalmente de exata, desenvolvimento, para ir para uma área onde é só leitura. Eu tô indo por uma questão de fé. Tem muita gente que fala a seguinte besteira: você está estudando teologia para ser pastor. Mano, primeiro eu não tô estudando teologia para ser pastor, porque eu não quero ser pastor de ninguém. Beleza? A imagem de pastor hoje no Brasil, ela não é positiva. Ela é extremamente negativa. E por culpa deles mesmo. Entendeu? Então, cara, eu vou dizer não sei, né? Tem muita gente que é cristã e fala, mas tem essa questão de chamar, tá? Eu não sinto vontade, de verdade, eu não sinto vontade nenhuma. Então, qual que é o meu objetivo, né? Como é um vlog, então eu tô comentando com vocês que eu vou abastecer primeiro, depois eu tô indo para Santo André. Qual que é o objetivo, né, de eu estudar teologia? Cara, uma questão de fé, para eu melhorar meus conhecimentos, inclusive bíblicos também, não só para ficar numa leitura. Eu gosto, às vezes, de me questionar por que tal coisa está acontecendo, por que disso, por que daquilo, e tem muita coisa que eu não sei, e eu não sei onde buscar, não teologicamente, né? Porque a partir do momento que você para só para ler a Bíblia, você já está fazendo um estudo teológico, mas quando você, por exemplo, eu quero entender questão geográfica, questão política, local, que aconteceu tais fatos, por que aconteceram, coisas que vai um pouco além da Bíblia e tal, é necessário você entender culturalmente. Que alguns pastores se negam a aprender porque acham que isso é besteira, é bobagem, né? Desde que não é. Se você entende o contexto de como as coisas acontecem, isso, vou dizer logicamente, cronologicamente, você entende por que foi necessário alguns fatos, né, ocorrerem, e isso é o que aproxima a Bíblia de ser algo verdadeiro. Porque simplesmente se você só pegar e ler, já era. Então é necessário, por exemplo, a ajuda da arqueologia. Então, mas tem gente que não faz questão nenhuma, inclusive pastores. Tem muitos pastores, não, eu não sou teólogo. Quando o cara fala isso, corre. O cara não é um dos caras que pega qualquer livrinho, de qualquer pensamento, dá uma lidinha. Não, eu já estudei. Acabou. E não é assim, entendeu? Principalmente pastor que vive desse trabalho, a primeira coisa que o cara vai te pedir é dízimo. Tem pastor mesmo que leva 30, 40 minutos tentando te convencer do porquê que você tem que dar dízimo, né? E tem gente que faz. Não sou contra, tá? Quem faz. Muito pelo contrário. Você quer dar 10%? Que dê.
Mas você quer dar 20? Dê 20, cara. Não se limite a 10, não. Dê 20, dê 30, dê 50, dê tudo. Seu coração tá mandando. Aí nós estamos falando de Novo Testamento, para quem entende, que é a questão do amor, mano, seu coração tá mandando dar 5 e dá tudo. Dá tudo, pronto. E amanhã Deus sabe todas as coisas. Entendeu? Eu penso com essa ótica, né? Deixa eu tentar até melhorar a câmera aqui. Então é isso, né? Tô aqui num trânsito, mas é essa questão. Então o meu objetivo na teologia não é ser pastor, não tenho essa vontade, mas conhecer de maneira profunda a Bíblia e tal, entender também outros, eu gosto de entender outros contextos, outras questões religiosas, né? Então para mim ei, caramba, viu? Essa musiquinha só atrapalha, né? Enfim, então eu gosto de entender outras religiões, como elas funcionam e tal. Então para mim eu acho interessante, né? Fazer tem o lado da fé, onde muitas pessoas estudam da Bíblia, aplicam aquilo no seu dia a dia e tal, legal, e eu sou cristão, né? É óbvio que eu também faço isso. Porém, eu estudo hoje com uma cabeça voltada a um outro lado, um lado mais científico, porque eu achei mais interessante. A questão da fé, isso aí eu faço sempre, eu sou cristão desde berço, né? O famoso desde berço, porque meus pais sempre foram cristãos. Mas agora, se aprofundar, entender contexto histórico, é como se fosse fazer... Eu faço teologia como se eu fosse fazer a matéria de história, para entender momentos passados, o que aconteceu, etc. Basicamente isso. Só que eu tento trazer um pouco mais da ciência, voltada a esse tema de maneira geral, né? Que é a teologia. É basicamente isso, mas é algo mais particular, tá? Ninguém é obrigado a seguir, eu só tô falando isso por... É um vlog, eu tô comentando com vocês, apenas isso. Então, essa questão da teologia, né, eu tô indo fazer uma droga que o Mac decidiu fazer, que eu não sei por qual motivo, que o Mac adora colocar coisa sem sentido, com nada, com porcaria nenhuma, que se chama atividade de extensão. Então, como funciona isso aí, né? Para você que está entrando na faculdade agora, você pegou isso e todo semestre você tem um trabalhinho para fazer. Todo semestre. E tem temas, às vezes, específicos e tal, você tem que trabalhar, ou às vezes a faculdade até deixa livre, mas você não pode fazer o mesmo tema que você fez anteriormente. Então tem muito disso. E o tema desse semestre meu é a parte de comunicação. E aí o pessoal quer fazer, na verdade, pelo que eu senti, eles querem aproveitar o tema, né, de adultização, que foi utilizado pelo Felca, né, acho que um mês e pouco, né, e falar um pouco mais dessa parte das crianças, essa parte, a mistura cristã referente às crianças, né, como trabalhar isso melhor nelas. Então é um aproveitamento, né, basicamente isso. Eu não tenho de cor agora o título, mas é isso, resumidamente é isso. Então eu tô indo pra lá, tem gente vindo da Praia Grande pra esse podcast, né? Eu não vou estar na mesa falando nem nada, um tema que eu não sou forte, não conheço, é essa parte de como lidar com crianças. Em igreja nenhuma eu tive trabalho com crianças, então não sei lidar com isso, né? E eu não vou mentir para vocês, não. Eu sou um pouco resistente a lidar com criança. Por quê? Nunca gostei de criança. Sempre fui pé atrás. Que é aquilo, né? Você mexeu com criança, meu amigo, a chance de você se lascar é de 100%. Por quê? Porque criança é ruim? Não é porque criança é ruim. Criança é pura. Ela não tem maldade nem nada, né? E é aí que tá, por não ter maldade nenhuma, por ser pura, você vai ouvir umas verdades de umas crianças, você não vai saber onde você colocar a própria cara, entendeu? É basicamente isso. Então a chance de você falar tal coisa e a criança te massacrar é muito simples, né? Criança fala a verdade, né? E é isso. E por que eu não gosto de criança? Eu não gosto de criança por isso? Não. Desde adolescente, eu tive uma festa muitos anos atrás,
E era uma festa de aniversário. E, na verdade, minha irmã, meu pai e eu sempre fizemos aniversário no mesmo mês. E aí a gente decidiu fazer o quê? Não, vamos fazer uma festa só pros três, né? Ah, beleza. Só que aí a gente fazia uma festa da hora, um negócio bem elaborado. E nessa época, minha voz já tá sumindo. Nessa época, minha mãe fez um festão. Isso na casa da minha avó, a gente morava de favor na época. E aí o meu pai decidiu trazer uns parentes para participar dessa festa também. E aí que foi o problema, né? Se você nas crianças, meu, quebrava tudo, bagunçava com tudo. Eu tive que pegar muitos brinquedos ali que eu tinha ganhado, tinha que esconder, enfim. Era uma doideira, sabe? E eu nunca gostei de dividir as minhas coisas, não. Eu confesso pra vocês, tá? O que é meu, não tem acordo, não tem conversa, não tem meio termo, sabe? Deixa eu abastecer aqui. Possivelmente eu vou cortar o vídeo, tá? Boa tarde. Boa tarde. Põe R$30 pra mim no débito. 30 gasolina. Gasolina comum, por favor. Enfim, então, as crianças chegavam lá, quebravam as coisas. Aí meu pai trouxe uma sobrinha dele, minha prima, né? Botou umas músicas que, cara, eu sempre detestei Patati Patatá, velho. Eu nem sabia que os caras existiam desde aquela época. Quer dizer, me toquei a Patati Patatá. Quando eu ouvi a música, eu falei, esses caras, pô, desde aquela época esses malucos existem. Então já é um negócio que eu nunca curti muito, né? E dali em diante, eu nunca gostei de festa de aniversário, nunca gostei de... Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Nunca gostei de festa de aniversário, nunca gostei de criança brincando, correndo pra lá e pra cá, pulando. Fora que nem eu gosto, as minhas coisas eu evito, cara, ficar emprestando, deixar os outros tocar, porque nunca volta igual. Parece meio egoísta da minha parte, né? Tem gente que vai pensar assim. Mas quando você pegar algo seu, cara, você se esfolar de trabalhar, independente de ser barato, tá? Ah, mas é sem conto. Não interessa, é seu, cara. Sem conto. Se você colocar no papel as horas, se você precisa trabalhar para ganhar sem conto, você tem que trabalhar para ganhar sem conto, entendeu? Seu patrão não vai te dar. Então é um dinheiro que você tem que valorizar. E o que é meu, cara. Eu sou muito cuidadoso. Débito, isso. Seria. Pode tirar. Ah, tá. Pode a sua via? Por favor, e o cupom fiscal também? Valeu. Obrigado. Enfim, então, eu nunca gostei, né, de criança por conta disso, quebrar as coisas e tal. E é aquilo, o que é meu. Não tem obrigação de dividir nada com ninguém. Principalmente a gente trabalha pra caramba, se esfola, eu passei cada uma, cara, com essa questão de trabalho. Então, eu sou meio chato. Sou meio chato com as minhas coisas. Igual eu tô falando pra vocês. Então, assim, depois que você começa a dar valor ao seu trabalho, às coisas que você tem, né? Você evita ficar emprestando determinadas coisas. Até porque, depois que quebrar, meu amigo, a chance de não arrumarem é gigantesca, sabe? E então, assim, já nem dou brecha pra acontecer alguma coisa com algo meu e no final ninguém resolver. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu, há muitos anos mesmo, né? Eu tinha ganhado, nessa festa de aniversário aí que eu tô contando pra vocês, eu ganhei meu primeiro videogame, meu primeiro 64, Nintendo 64. Beleza, minha mãe eu acho que comprou 2 fitas de videogame, uma de futebol, uma de snowboard lá que eu gostava, beleza. E minha mãe só podia comprar a cada aniversário ou Natal, mais especificamente Natal, uma fita nova. Na época cada fita era uns R$150, isso na época, então era caro.
fitas originais, né? Nem, ó, pra vocês terem uma ideia, eu nem sei se o 64 tem aquelas fitas pirata, né? A gente assopra, cospe, passa a língua. Tô falando dessas. Então a minha mãe só podia comprar nesses períodos, assim, de Natal ou aniversário, e mais especificamente Natal. Era quando meu pai recebia, né? Essa questão de 13º, pá. Meu pai, pra quem não sabe, sempre foi funcionário público, né? Então... Vou olhar outra coisa ali, esqueci de mudar a marcha. Então, só tinha como comprar no final do ano. E aí o que acontece? Esse Nintendo passou o tempo, eu deixei ele encostado, né? Tinha crescido, os jogos já tinham mudado, já tinha vindo do PlayStation 1 e tava no PlayStation 2, né? E eu lembro que eu cheguei e falei pra minha mãe, pô, compra um PlayStation 2 pra mim, pá, na época, não sei se ela tirou um PlayStation 2 em loja onde vende geladeira, na Magazine Luiza. E era um PlayStation, aquele Slim prata. Eu adorava a cor daquele videogame, todo mundo só tinha o preto. O meu era prata, controle prata, veio 2 controles, só que na época que veio 2 controles, e eu não sei, tá, como é que funcionava isso aí, mas... tinha um controle que eles falavam que era original, com a marca Sony, bonitona lá e tal, e tinha um outro que não tinha a marca Sony, mas era parrudão também, dependendo do tipo de jogo, ele tinha o vibra lá do controle, funcionava igualzinho o original. E pra zedar, meu tio, irmão da minha mãe. Se eu falo isso, eu falo que não, isso é conversa. Caramba, na hora do BO, filho, todo mundo sai correndo. É o que eu sempre falo. Na hora que dá BO, todo mundo sai correndo. Ninguém quer pegar o BO. Ele foi jogar videogame, acho que na inocência. E beleza, a gente tava jogando de luta. E nessa época, minha mãe tinha mandado desbloquear. Eu falei, mãe, jogo de PlayStation é caro. Falei, não trabalhava, né? Eu tinha ganho de presente. Falei, só tem o único jeito de eu comprar jogo é você me dando os jogos de presente. Ela falou, não, mas é caro quanto? Como eu mostrei pra ela os valores, né? Que vinha na caixinha. A ela falou, não, aí não dá. Eu falei, então, vamos desbloquear? Vamos. Aí começou a rodar os piratão, né? De 10, 5 contos. E beleza. Nesse período que minha mãe desbloqueou, eu fui e comprei um jogo de luta. Acho que foi Tekken. Nem lembro. E meu tio foi lá jogar, tava eu e meu primo jogando de boa, a gente tinha o maior cuidado, né, com as coisas. E meu tio jogava o jogo como se fosse fliperama do shopping. Antigamente o shopping não era cheio, né? Jogava lá e tal, como se quebrou o problema do dono do negócio, né? E quebrou o controle. O joystick do controle ele quebrou. E o pior, ele quebrou do original, mano. Logo com a logo da Sony e tal. Aí depois que meu primo chegou no outro dia e foi jogar, eu falei, mano, o controle original não tá funcionando. Ele falou, tá, mas quem jogou com ele? Eu falei, teu pai. Aí ele testou e falou, realmente, meu pai foi o último a jogar e quebrou. Acho que ele nem lembra disso também. Mano, eu não vou comprar um controle agora, né, de anos. E nunca mais deu pra jogar videogame. Nunca mais. E aí, por quê? Só tinha um controle. Aí passou o tempo. Eu ia muito na Santa Efigênia, né, comprar jogo e tal, porque a lojinha perto de casa, que o cara fazia a gravação, tinha fechado. Não sei por qual motivo, mas o cara fechou. Ele pegou e fechou a loja. Tô andando na 60 aqui, pessoal. Eu tô aqui na Jacopêssego, aqui é 50. Mas eu tô andando na 60 porque eu tô gravando e falando com vocês. Então eu tenho que prestar atenção. Então vocês vão ver muito carro aqui do meu lado esquerdo, e moto também, andando igual doido. Então, a lojinha fechou. E aí foi onde eu tive que ir na Santa Efigênia. Então eu trabalhava ali no Anhangabaú, nessa época. Aí vocês vão falar, pô, você trabalhava e pedia jogo pra sua mãe? Não, gente. Eu ganhei o videogame quando eu tinha uns 15, 16 anos. Eu não trabalhava. A minha mãe não deixou eu estudar à noite pra trabalhar. Ela optou por eu estudar no período da manhã, e eu sou da época onde tinha que obedecer pai e mãe, tá? Mãe decidia tudo.
Então eu estudei no período da manhã, meu ensino médio inteiro, e eu não pude trabalhar. Eu ia, na época, trabalhar no mercado macro. A moça até falou, como é que é pra você mudar pro horário da noite? E eu lembro que eu fui de terno, pai e tal. Eu falei, vou conseguir essa vaga facinho. E realmente, ia ser o primeiro emprego e deu isso aí. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, né? Dirigindo, ajeitar a câmera é meio osso. Tá, dá pra ir. Enfim. E aí, é o sol, tá, gente? Tá pegando aqui. E aí, passou os anos, eu ainda tinha o PlayStation 2, já tinha vindo o PlayStation 3, tá? Acho que nessa época, se eu não tô enganado, mas eu tinha o PlayStation 2, gostava pra caramba dele, ainda tinha alguns joguinhos que estavam vindo, dava pra jogar. E depois que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no Anhangabaú, trabalhava na TI de uma empresa de telemarketing. Então eu descia da empresa no horário do almoço, ia na Santa Efigênia, que é do lado, comprava os joguinhos e tal, levava para casa, e quando não funcionava, no outro dia eu tinha que voltar na loja, né, no almoço, né, e trocar. Então eu fazia muito isso. Até que eu aprendi a criar os próprios CDs. Então eu baixava a ISO da internet, colocava no DVD e usava. Então eu mesmo comecei a fazer meus próprios CDs de jogos, né? E nunca mais eu precisei gastar dinheiro em Santa Efigênia nem nada. Foi daí que eu comecei também a me aventurar, né? Jogos de computador craqueado, essas besteiras todas, né? Hoje não, hoje tem a Steam, eu compro jogos da Steam, mas mesmo até uns anos atrás, vou colocar uns 8 anos atrás, antes de ter a Steam, eu ainda, quer dizer, tendo a Steam, eu ainda baixava uns joguinhos lá, né? Que eu via que era muito caro. Hoje não, hoje eu sou mais tranquilo com isso. Tem promoção, então dá pra esperar. Mas foi um período, assim, bacana da minha vida, né? E por que eu falo? Eu sou cuidadoso com as minhas coisas, eu tava falando isso, né? Por conta disso, porque depois que quebra, depois que dá BO, a pessoa desaparece. Ninguém me deu outro controle. Eu fiquei só com um. E cadê? Cadê a parte onde eu ia jogar com outras pessoas e tal? Já foi. Aí eu fui e comprei um segundo controle, piratão, né? 25 conto, acho que na época. Ou menos, nem lembro. 10, 15 conto, eu acho. Posso estar falando besteira. Aqueles da caixinha amarela, controle preto pra jogar. E era aquilo. Só que não dava muito tempo, né? Quebrava. Mas era o que tinha. Não tinha o que fazer, então vai o que tem. Então eu sou bem cuidadoso com isso. E aí, voltando à parte da festa, agora retrocedendo, eu não gosto de criança por conta disso. Foi um período em que tava a festa. Outra coisa, eu detesto lugar lotado, tá cheio, muita gente, detesto. Quem é um cara chato com isso sou eu. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, não sei nem se tá. Enfim, tive que cortar aí que eu tô olhando o Waze aqui. Eu só tô com um celular, o que eu tô gravando e vendo aqui. Então, como eu sou um cara chato com isso, que nem criança, eu não gosto de lugar cheio, lotado, não gosto. Então, as crianças, tinha muita na época, muita. Aí tinha uma mesa, eu sou outra coisa, eu sou um cara assim, tem hora pra tudo tem hora. Nem era hora do parabéns, nem nada, já tinha criança roubando o brigadeiro da mesa, aquilo me deixava doido, pra vocês terem uma ideia. Eu era outra criança doida com outras crianças fazendo coisas que me deixavam doido. E isso até hoje, tá? Até hoje. Pra vocês terem uma ideia, antes de eu casar, a gente pra comer pizza era uma por vez. A minha esposa ficou xarope com isso. Ela falou, como assim? Enquanto não acabar de calabresa, vocês não comem de mussarela? É basicamente isso, né? Lá ele. Enfim. E aí, ela queria um sabor, a gente só come o outro quando termina um, e aí ela não entendeu nada. Então sempre foi assim, infelizmente. Tô contando um pouco de mim pra vocês, tá? Não sei, nem sei o nome disso, tá? Ser metódico, ser chato, não sei. Mas enfim, foi isso. Deixa eu ver aqui a saída, vou cortar o vídeo de novo e já falo com vocês. Então, eu nem sei como é que chama isso, né? Deve ser chato mesmo, da minha parte.
Então, depois dessa festa, outra coisa também, né? Tinha alguns parentes do meu pai que entraram no quarto da minha mãe e minha mãe tinha o salário do meu pai guardado no bolso de camisa, né? Minha mãe guardava muito nesses lugares e quase se pegaram, quase. Então eu desgostei muito, né? Já tinha essa personalidade de não gostar de lugar cheio. De ser, hora do parabéns você pega o brigadeiro, mano. O contrário você não vai pegar, você vai esperar, né? Já tinha essa personalidade chata desde lá, né? Sempre fui, inclusive eu sou chato e reclamão a ponto da minha avó mesmo falar, mano, você é um ogro. Eu sou mesmo. Vai fazer os bagulhos certos. Inclusive eu tô indo nesse podcast meio a virada, porque as coisas não estão saindo como eu imaginava, mas aí eu conto pra vocês depois, não vou falar agora, não vou citar nomes também, não é bonito, não é legal, mas vai virar uma experiência pra vocês tomarem um certo cuidado com escolhas, atividades, a parte de dedicação, porque tem a energia de outras pessoas também, né? Então tem muito disso, né? E eu vou cortar o vídeo de novo. Na verdade, não vou cortar, não. Eu já sei mais ou menos onde eu tô. Vamos lá. Eu tô agora, eu já entrei em Santo André. E depois eu vou ligar a câmera aqui. Vou mostrar um pouco da rua aqui pra vocês. É que eu pego alguma coisa pra mostrar, jogar no X-Racing lá também. É um canal que eu gosto também. Me divirto assistindo. Vendo os enquadros lá, os motoca caindo. Eu sou motociclista também. E eu assisto exatamente pra eu tomar o máximo de cuidado, né? Ó o tio buzina, né? Enfim, então assim, depois disso, dessas situações, eu acabei desgostando de festa de aniversário, de criança, então eu nunca tive paciência, né, com isso. Aí depois que eu casei, a minha esposa, ela, na época, não, ainda tem, né, pelo amor de Deus, eu tenho um enteado, né, então... Eu quando eu conheci, ele tinha 3 anos. Então daí eu vim me habituando, né? Mas ele é muito de boa. Putz, nem se compara com as crianças dessa festa, né? Nem se compara mesmo. Então, se a gente for colocar no papel o tipo de criança que esse meu enteado foi, né? Hoje ele tá com 16 anos, 17. Já tá caçando o rumo dele. Comparado às crianças da festa, não, nem se compara. Tem criança que, pelo amor de Deus, mano, você não aguenta. É insuportável. Mas hoje eu já sou, vou dizer, mais de boa. Tem criança que eu gosto, cara. Tem a criança de um amigo, né? Conheci na igreja. E eu dei uma corrente pra ela, né? Porque eu gosto da criança. Fiz isso porque eu gosto da criança de gente boa. Gente boa pra caramba, me divirto. Me divirto pra caramba com ele. Enfim, e tem o meu enteado também. Tem uma outra que é irmão desse, né? Gosta também e tal. Tem a irmã deles que também é super gente boa. Não sou tão chegado porque é menina, né? Então aí não dá. Mas moleque a gente tira uma onda e tal. A gente zoa, mas de boa. Enfim. Então eu sempre fui assim, né? Então esse negócio de não gostar que ninguém toca nas coisas. Então sempre fui esse tipo de pessoa. E aí... agora eu vou retroceder. Falei da parte da festa, me justifiquei pra cacete, né? E, nem é da conta de vocês, mano. Como se eu devesse satisfação pra alguém, não gosto e pronto. Enfim, vamos lá. E aí essa parte de teologia não é... Voltando agora de novo, tudo em cascata, né? A gente vai e volta. Então essa parte da teologia eu tô fazendo mais por mim, né? Pra algo meu mesmo, né? Enfim. Eu vou ter que mudar a câmera aqui de novo para eu saber onde eu tenho que sair. Eu acho que eu já sei, mas só um minutinho, pessoal. Já volta aí. Eu vou unir tudo, tá? Vou unir tudo para uma coisa só. Então, pessoal, tô mostrando aí para vocês a favela da Tiradentes, não, da Santo André. Tiradentes. Da Santo André. Né? Mostrando aí para vocês aonde eu tô mais ou menos. Quem é aqui da Zona Leste e conhece esse lugar vai saber mais ou menos onde eu tô. E eu tenho que tomar o máximo de cuidado aqui. Acho que é a Avenida do Estado, tá? Se eu não estou enganado. Mas é isso. Aí eu não sei aonde eu vou entrar aqui agora. Eu preciso entrar pra esquerda em algum ponto.
e eu não sei. Mas vou deixar vocês acompanhando essa vista maravilhosa aqui da lente do meu celular borrado, né? Mas é isso. E a teologia é uma ciência para mim, só isso. Só pra gente concluir essa parte. O vídeo vai ficar longo porque eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo do podcast. Seria o making off, né? Então esse vídeo vai ficar longo por isso, tá? Espero que vocês tenham paciência. Como eu falei, eu tô transformando o canal em vlog. E cada evento que eu tiver, eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Isso aí sem problema nenhum. Então eu tô indo pra lá. Tá previsto começar às 6 horas da noite, 6 da tarde, o que vocês acharem melhor aí. E terminar às 9. Então eu vou sair de lá por volta, acho que das 9h30, 10 horas. Vou chegar em casa quase umas 11h30. Acho que não, acho que uns 30 minutinhos. Mas eu não moro tão longe também não. Mas é isso, ó, tudo embaçado o celular, é louco. Tudo embaçado no meu celular aí. Deixa eu ver se eu consigo isso, porque eu liguei o vento, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que vai rolar lá, né? Então, o que eu vou fazer toda essa parte? Tô indo lá dar esse suporte referente ao podcast. Vai ter um colega que vai estar na mesa junto com o outro, entrevistando mais 2 moças que conhecem essa parte de criança e tal, né? Sabe lidar com criança. Já, como é que fala? Trabalha nessa parte aí na igreja e tal, né? Com criança. Então, elas sabem falar melhor, né? Uma das pessoas que está na mesa é amiga delas, né? Então, a gente optou por isso, pela questão da familiaridade, amizade, né? Então, para a pessoa se sentir à vontade. Porque se a pessoa ela não tem experiência em dar entrevista, se comunicar, né? Em frente às câmeras, fica um negócio robotizado, né? Aí fica aquela questão, você pergunta e eu respondo, e não é essa a ideia. A ideia é ser um bate-papo, né? E é uma primeira experiência para todo mundo, inclusive para mim. Eu nunca, além de eu nunca ter participado de podcast, quando eu digo isso, eu digo participado de estar na mesa, os bastidores, a parte técnica e tal, eu também desconheço. Então é um aprendizado para mim, um aprendizado para o pessoal, um aprendizado para todo mundo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É um trabalho que eu não faria de novo, tá? Não faria. Para faculdade, não. Para agora, vou ter uma lucratividade com isso, aí beleza, aí vale a pena. Eu até pensei, tava conversando com a minha esposa, falei, seria interessante comprar não, né? Mas ver um salão, comprar esse salão não, um terreno, montar salas, várias salas. Meu filho, ele é meu enteado, né? Filho por consideração. Meu enteado, ele é técnico de som, então ele manja dessa parte de acústica e tal. E seria interessante ele montar, né, todo o isolamento dessas salas. E colocar mesas e tal, e fazer várias salas de podcast e locar por um preço acessível, né? Porque a gente estava cotando cada sala, dependendo da empresa, tá? Isso lá na Paulista, por exemplo. Claro, os caras têm uma estrutura monstruosa. Mas cada sala tá saindo R$2.000 a hora, às vezes. Então, é um absurdo. Essa daqui, a gente conseguiu, ficou... Claro, o dono também é cristão, é um pastor e... como é um trabalho voltado à mesma área, então o cara foi camarada, fez por 350 às 3 horas. Então ficou 110 cada hora e é 140. Então ficou um valor até bacana pra gente, né? Mas R$2.000 a hora, claro, depende de estrutura para estrutura, mas a estrutura do cara é suficiente porque a gente precisa, sabe? Então não tem necessidade de tudo isso. Então vamos ver como é que vai ser esse trabalho e vão acompanhando aí, beleza? Mas é isso, contei um pouco de mim para vocês e vamos conversando durante o dia, vai ter vários cortes, vai ter aí a gravação do ambiente, vocês vão saber. E vamos que vamos, pessoal. Então a gente se vê lá.
Enfim, pessoal, estamos chegando já no local. E é isso. Tô esperando aqui o busão fazer a vontade de andar. Então eu vou comentar depois com vocês essa parte de trabalho, né, de faculdade, pessoas. Eu fiz um vídeo chato no último, né? É um vídeo bem desconfortável. Eu comecei a estudar tecnologia exatamente para não lidar com gente. Só que eu tive o desprazer, vamos dizer assim, de ter que entender que você vai lidar com gente, filho, até onde você não quer. Lidar com pessoas é difícil demais, né? Então, não tem muito o que correr. Você chegar e falar, você entrar em tal área, você não vai lidar com pessoas, você não vai lidar com isso, você não vai lidar com aquilo. Mentira, cara, você vai lidar. Você vai lidar com tudo quanto é tipo de gente. Goste você ou não, você vai ter que lidar. Mas eu trabalho na área industrial, eu não preciso lidar com gente. Você vai lidar com gente, meu querido. Na área industrial, na área, sei lá, área. Você quer... Eu acabei de chegar aqui. Vem. Vem, filho, vem que eu vou entrar. Agora ó, o carro derrapando. Será que eu consigo entrar aqui? Opa! Vamos ver se eu consigo. Opa! Entramos, né? Meio que na força do óleo, mas entramos. Enfim. Cheguei aqui no local, vou conversar com o pessoal e eu já volto a falar com vocês aí. Aí, eu esqueci o tripé, então a gente tá fazendo aqui esse make-off, né? Eu também tô mostrando pra vocês. Então o pessoal já tá lá dentro, estão ensaiando, né? Verificando a parte de questão e tal, pergunta, e pra ver como é que vai começar isso aí. Eu vou ficar lá dentro pra ir gravando algumas partes, algumas etapas e tal. Vou cronometrando também. Quando chegar na parte de pausa, a gente avisa o pessoal. E daí é seguir para atividade de coletar esses vídeos e ir editando, né? A data de entrega para daqui 2 semanas. Então a edição desse arquivo vai estar aqui também no canal. E aí eu vou divulgar para vocês. Vou fazer um vídeo antes de subir, de postar. Vai ficar um negócio bacana, vai ficar um negócio legal. Beleza? Então vamos acompanhando aí. Agora o que vocês vão ver é uma parte, um pedacinho ali do podcast. Essa é a última parte que vocês vão me ver falando e tal, possivelmente só no período de pausa. E depois de fazer as edições, aqui dentro que eu levar o vídeo, essa etapa de edição, pode ser que eu grave a tela do que está sendo feito, vai ser algo bem breve, porque muito das artes, muitas das artes, né, eu já deixo pronta só para subir no vídeo, só para editar e tal, que é o lower com o nome dos apresentadores, né, isso aí já vai estar pronto. Então os demais
já é bem mais simples. Eu não vou precisar cortar tudo, porque aqui vai ser algo contínuo, né? Podcast a gente não tem corte, porém o making off vai ter. Por isso que nem essa etapa onde eu tô falando com vocês agora, só que depois não, a gente só vou falar alguma coisa na pausa e no final, aí no retorno, beleza? O pessoal já tá por lá, eu não consigo, infelizmente, trocar aqui a câmera pra parte da frente, então, pra mostrar pra vocês, mas tá algo bacana. É isso aí, vai começar agora às 18 e vamos que vamos. A igreja fazer missão lá por 3 dias. Lá tem uma aldeia de índio ali, Tem isso, tem uma igreja de índio. Eu já fiz exame de vista ali no vizinho. Tem uma igreja batista, a primeira igreja batista perto da aldeia. Sim. O pessoal foi na aldeia e foi na igreja. Eu fui numa assembleia que tem ali próximo. Aí eles foram tudo pra lá pra assembleia e estão no evangelho em cima dos índios. Sim. Tem uma irmã da igreja que ela fala o idioma deles. É. Ela ficou em missão 20 anos com os índios. 20 anos. Teve filho lá. Loucura. Doidinho. Voltou. Completou acho que 70 anos agora, saiu da missão. Ela ficou 20 anos com os índios. Fala tudo. É o Tupi-Guarani. Tem o Tupi-Guarani e tem uma outra língua que ela fala. São 2 idiomas, né? Mas ela fala de uma correto forma é todo que... brasileiro saber esses idiomas, que é o original do É Brasil. igual no Paraguai. No Paraguai, a população comum fala o idioma dos Eles mesmos. Agora a gente não tem sido isso. É que assim, tem uma galera que entra nessa vibe que defender os índios, mas, cara, aí entra hipocrisia, né? Usa Falamos, extremismo. Isso, então, quer dizer, quer conservar os índios, mas a maior conservação da cultura deles é a língua, mas a língua sempre quer ser hipocrisia, né? Quer defender os índios, não quer defender aquilo que é rico para ele. É estranho. Quero nem saber, a polêmica vai pro YouTube, viu? Olha o podcast aqui, ó. É esse aqui, viu? É esse aqui, ó, a atividade aqui, ó. A polêmica vai pro YouTube aí. Dá um tchau pra todos. Esse é o primeiro corte. Né? Esse aqui é o make off, ó. Manda um comentário aí. Isso, no comentário. Se nós estamos errados, se estamos errados no comentário. Olha lá. Sininho, e segue a gente, hein? Compartilha aí, ó. Então bora que bora para mais um podcast e vamos que vamos. Pessoal, aqui praticamente mais um fim de vídeo. Deu tudo certo. Tava olhando o microfone aqui. E é isso, né? Deixa eu ver se eu desligando aqui melhora. Melhora não, deixa ligado mesmo. Mais um fim de vídeo. O podcast deu certo lá. Possivelmente, tá? Eu acho que vai sair antes do dia 25. Eu tenho essa semana e a outra para editar, acho que é isso. Se eu não estou enganado. Então vai sair entre essas 2 semanas. Eu vou mandar o e-mail para a equipe do estúdio Azaf. E aí é começar a editar, né? Começar os trabalhos e tal. Levou mais ou menos 2 horas de podcast. A gente comprou 3. Ou seja, uma foi de graça pros caras. Mas eu imaginava que daria só 2 horas. 3 horas, muita coisa. Podia ter feito 2 horas e meia. E tendo um range aí de 2 horas seria o suficiente, né? Então, praticamente acabou por volta aí de 2 horas de podcast. Valeu, foi um tema, assim, bem trabalhado.
bem trabalhado mesmo. Achei que não ia ficar bom. Achei que ia ficar bem ameno mesmo. Acho que é isso o termo, né? Bem assim, sem sal, sabe? Negócio sem gosto. Mas ficou muito bom, muito bom. Um tema bem... Ficou relevante o tema. E foi um aprendizado também pra mim, porque, de verdade, eu achei... Só pra vocês terem uma ideia. Eu achei que o pessoal não saberia conduzir. O pessoal soube, teve a maior desenvoltura ali. Um dos colegas, era o cara certo pra estar ali, pra falar e tal. Foi o que puxou a corda. Eu acredito que ele estava se preparando muito para isso, muito mesmo. Então valeu super a pena esse trabalho. Mas como eu falei para vocês, achei que ia ficar um negócio bem sem sal mesmo, e não. As pessoas que estavam ali na mesa sendo entrevistadas manjavam pra caramba desse tema, do que precisa ser feito e tal. Então, assim, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Minha cara tá vermelha por conta do farol de ré aqui do carro da frente. Enfim, tô trazendo esse vlog aqui pra vocês. Foi bacana, foi um trabalho legal. O que eu recomendo vocês? Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mudar a resolução. Gravou em Full HD, brincadeira, mas tá bom. Então, assim, qual aprendizado que fica, né, toda essa história? Cara, parece tudo que a gente pensa ser nunca é o que a gente imagina. E ficou um trabalho assim, top mesmo. Tinha 2 pastores ali, teólogos também, que estavam ouvindo. E inclusive algumas informações delas ali, eles retiraram e falaram, não, vamos trazer para nossa igreja e tal, né? Então ficou um tema bem relevante, bem importante, rico, né? No final ficou rico, mas eu confesso, eu não tô aqui pra mentir, não. Eu achei que não ia ficar tudo isso, e ficou show de bola. Eu tô aqui na faixa onde tá cheio de buraco, ó, tá tremendo, aí porque eu preciso entrar à direita, e é só essa faixa. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma parte estável aqui, mas enfim. É São Paulo, né? São Paulo é isso. Tô saindo agora de Santo André. Quando eu digo São Paulo, de forma geral, né? Tô saindo agora de Santo André para entrar em São Paulo. E valeu, gente. Valeu. Foi uma noite bacana. Bem produtiva. A gente teve um custo, tá? Não tão alto. Eu achei que seria um custo, assim, bem maior. Mas não, foi um custo até bacana. Cada um colocou, né? Injetou dinheiro em tais pontos. Eu, por exemplo, comprei as lembrancinhas e tal ali para as entrevistadas. Alguns colegas fizeram, né, o pagamento do espaço. Na verdade, um casal, né, fez o pagamento ali da locação das 3 horas. E eu achei que... Eita, o busão tá quebrado ou tá de sacanagem. Não. Tá de sacanagem. Enfim. Um fez a compra do espaço das 3 horas. Eu das lembrancinhas. Um colega lá comprou um monte de comida. Inclusive eu tô com salgadinho aqui. Tô com 2 pacotes de amendoim. Eu não almocei. Pra vocês terem uma ideia, 2 horas da tarde eu tava tomando café. Eu não almocei. Aí eu comi 2 pãozinhos lá, um café com leite e vim pra cá. E tava sem comer. Aí eu coloquei até no status do WhatsApp. Vou ver se eu subo no Insta, né? Então, se você não segue o Insta, segue lá. Se você que tá assistindo é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. Tá bom? Que você pode ver, tá natural, não tem, não tem acordo. Aqui é realidade. Agora eu nem sei que lado eu tinha que entrar, mas eu acho que era isso.
Era isso, ó. Tô sem GPS, que eu tô gravando aqui pra vocês, tô sabendo do local onde tô indo. Mas enfim, não tô longe de casa não. Então, tô sem comer, tô comendo salgadinho, amendoim, tô com uma garrafa de água. Só. Espero chegar em casa, a patroa tenha feito comida de verdade, um arrozinho com feijão, a carne, a salada, né? Que a patroa gosta de acordar meio-dia, gente. A patroa, dá meio-dia, ela levanta, ela tá de pé. Brincadeira, eu tô zoando. Ela que assiste os vídeos do canal vai ouvir isso, vai ficar virada no giraia. A casa caiu essa semana. Mas valeu, foi bom. Vai ter outros trabalhos aí. E aos lugares, viu, gente? Não tem o que fazer. Que tô indo pro extremo leste de São Paulo, então não espere coisa boa. Mas vai ter outras atividades, outros trabalhos aí. Eu estou para ir em um clube. Opa! Ah, mas eu vou dormir no clube? Não vou dormir no clube. Eu vou lá pegar duas carteirinhas. Eu dei de presente para duas pessoas. Eu nem sei se eles são meus comadres, compadre. Não sei como é que é. Sou padrinho de casamento meu. E aí eu dei presente para eles. Então eu preciso ir lá e tirar, né? Senão eles não conseguem acesso ao clube, pela qual eu sou titular, né? Então eu vou lá, vou gravar pra vocês, a gente vai conversar também. Não sei, esse sábado eu não vou, hoje é sábado, óbvio, tá rolando esse vlog. O próximo eu não garanto, mas vou tentar fazer uma força de ir no próximo. Se eu não for no próximo, no outro. Mas fiquem tranquilos, vai ter vídeo. Claro que devido à minha quantidade de estudo, eu tenho que fazer um vídeo mostrando pra vocês isso. Pode ser que eu faça um por semana, mas melhor do que o que eu tava fazendo. Às vezes eu fazia um a cada 15 dias, só pra vocês terem uma ideia. Então, um por semana saindo aqui, eu já tô até feliz. É que é aquilo, né, pessoal? Quem tá aqui desde o começo, sabe, eu não vivo do YouTube. O canal tem 5 mil inscritos, eu não vivo. Lá no canal tem o Superchat. Superchat não, seja membro. Superchat não, seja membro. Hoje não, essa semana. Olha eu confundindo as bolas. Essa semana, lá eu tava vendo essa questão do Superchat, de quem quiser ajudar, né? Pra gente fazer algumas melhorias e investimentos aqui no canal. Não com o objetivo de eu viver disso, tá? Eu não sei. Pra eu viver de YouTube, tem que valer muito a pena, muito a pena. Então eu não sei mesmo. Largar assim. Claro, se eu largasse tudo que eu tenho feito, profissional, né? Mais profissional. Algumas correrias de estudo e tal, pra viver disso, cara, seria o melhor dos mundos, né? Porque eu teria tempo pra fazer um monte de coisa, entendeu? Ir pra vários lugares, que às vezes eu não consigo. Algumas feiras mesmo, né, de tecnologia, que, pô, é top trazer isso pra vocês, trazer novas ferramentas e tal. Eu não consigo, por quê? Porque na semana. Então, eu nunca parei para pedir para uma empresa, tipo, me libera aí para eu ir lá numa feira, tal, para eu gravar esse um dia para vocês, sabe? Nunca fiz isso. E essa empresa que eu tô agora, eu não... Assim, o ex-funcionário eles fizeram, mas comigo eu não sei, né? Se pode acontecer, eu ter a oportunidade de fazer isso. Pô, seria muito massa. Então, eu traria, por exemplo, o que tem de novo, né? No mundo tecnológico, referente a sistemas, referente a hardware, referente a parte de comunicação. O que tem de novo? Pô, super top. No mundo há diversas feiras de tecnologia, mas, cara, eu não tenho investimento pra sair, tipo, pô, vou sair do Brasil, vou numa feira tecnológica nos Estados Unidos, pra eu trazer pros inscritos as tecnologias mais massas e atuais e tops do mercado. Não tem como, gente. Vocês têm uma ideia, não tenho nem passaporte, tá ligado? Eu não tenho nem passaporte. Então,
Hoje é inviável. E sim, eu me lasquei, vou pagar mais caro no passaporte. Aumentou o preço de 200 e pouco para 400, enfim. É engraçado, eu lembro de uns negócios assim, aí a gente faz uma piada, tipo, mostra para as pessoas, não, você se ferrou, velho, você deixou pra depois. Ai. Mas não tem como, mas seria algo muito importante. Por quê? Às vezes chega uma tecnologia pra gente, a gente não sabe nem lidar com a situação. Ah, mas e aí, faz o quê? Pô, legal, mas o que isso vai mudar? Com inteligência artificial mesmo. Quando ela... A inteligência artificial, a real, pessoal, é que ela existe a mocota, entendeu? Mocota, não é de hoje. Só que o que temos hoje, essa ideia e a forma operacional como ela funciona, ela é atual. Mas algumas ferramentas que caminhavam para uma inteligência artificial, ela é desde muito tempo. A inteligência artificial hoje, tecnologias como LLM e afins, é hoje, é atual. Não é algo que isso já existia há muito tempo. Não. A ideia de inteligência artificial, ela só existia no âmbito onde tal informação estava dentro de um servidor e ali, através de pesquisa, aquele servidor fazia certa consulta e te mandava aquilo que você estava pesquisando. Então essa era a base da inteligência artificial. Agora, você tem uma... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nome. Mas você tem uma ferramenta onde não é só a pesquisa, não é só o tema que você quer, é o tema que você quer e ela busca em qualquer lugar do mundo e adquire esse conhecimento para você. E depois, para outras pessoas, ela já tem isso armazenado e é só compartilhar. Lembra como se fosse se eu não estou enganado, eu não sei se é um buffer, algo com memorização temporária. Você tem, eu acho que eu estou enganado, tá? Eu acho que não é buffer, não. Tem um nome, mas eu não lembro. Não lembro mesmo. Quando você deixa algo armazenado... Vou dar um exemplo melhor, para vocês pelo menos entenderem a ideia. Uma memória RAM, por exemplo, ela é volátil, então quando você desliga e liga o computador, tudo que está lá é perdido. Já era. Até aí, tudo bem, você entendeu essa ideia. Só que, no caso da inteligência artificial, tudo que você está fazendo ou pesquisando, ela está ali armazenando em um servidor na nuvem, em algum canto. E a parte de inteligência dela, de ir lá buscar aquilo e trazer para você, é o novo. Ela vai naquilo, ela te oferece opções do que você fazer e tal. Então é isso que eu estou falando para vocês, é a tecnologia de GPT, de Psyche, Copilot, Gemini e assim por diante. Só que é óbvio, a inteligência artificial, ela vai ter outros nortes. E vai tirar emprego de muita gente? Sim e não. Sim e não. O que antes nós não tínhamos, nós estávamos entrando nesse mundo tecnológico, era algo chamado automação. Depois da automação, e a automação, a gente pode até imaginar que ela entra dentro de um contexto de inteligência artificial, porque é uma identificação de que algo está ali e ele vai tomar uma ação sobre aquilo. Por exemplo, tinha antes muitos profissionais, né, que ficavam naquelas cabines e tal, e abria a cancela. Com a automação, um sensor verifica, né, através de um botão para emitir ali o cupom, ou porque um sensor foi habilitado, porque a liga metálica do carro passou por ele, e N coisas, né? Estou simplificando aqui. N coisas. E ali saiu o papel e abriu a cancela e parará pererê. Esse é um dos processos de, entre aspas, inteligência, porque a parte eletrônica e memória tem que fazer o trabalho de reconhecer, e isso é através de comandos elétricos, quando um sensor é ativado ou não, que tem algo ali e tal mecanismo que precisa ser executado. Só que agora vai além, não é a questão de automação. A questão agora é você
fazer uma solicitação, o cara ir buscar em qualquer lugar da internet, porque ele armazena isso para ele. Se você tiver certo, você consegue corrigi-lo, ele aprende e ele te ensina um monte de coisa que às vezes você nem imagina. E fala, você quer que eu monte tal coisa? Então foi além. E isso agora, além de ser algo automático, nós saímos dessa fase. Então, quando se trata de uma inteligência, puxar aquele conhecimento para si e saber compartilhar aquilo com outras pessoas. O Google mesmo, a parte de pesquisa é uma inteligência artificial? Não. A questão do algoritmo que, através de palavras, faz buscas de sites, através de temas, faz ali a busca de coisas relacionadas. Claro que hoje tem o Gemini, que faz esse meio de campo hoje, né? Mas antes era só por essa questão lógica de palavras e tal, que você está usando ali naquele campo de pesquisa. E isso não tirou o emprego de muita gente, mas a automação sim, a automação tirou, só que levou a outras pessoas se especializar em outros assuntos, como por exemplo, quem trabalhava numa cancela, né, essa parte de controle de acesso, né, teve que mudar esse trabalho agora para ser um segurança, para ser um porteiro, né, para entender sobre CFTV, câmeras e afins, esse tipo de monitoramento, né. Trabalhar também com questão de com um sistema que faz o reconhecimento facial de pessoas, pai e tal, e a mulher passando aqui na frente, nem quer ser atropelada, depois eu sou errado se eu passo por cima, né, enfim, a faixa lá, sei lá, centímetros de distância, ela prefere passar no meio da rua, quer que eu estenda um tapete vermelho e diga modelo ainda, né, enfim, então, essas pessoas tiveram que, elas não perderam emprego, não ficaram sem comer, passaram fome, não, mas elas tiveram que mudar o seu ramo de trabalho. Hoje, tem muita gente que fala, toda profissão tem que entender de programação. Esquece, depois da inteligência artificial, você não tem. O que você menos precisa saber é programação, cara. É programação. Tem inteligência artificial que desenvolve as coisas para você. Então eu tenho que manjar de inteligência artificial? Saber hoje, inteligência artificial, você precisa saber criar a sua inteligência? Não. Se você souber desenvolver uma inteligência artificial, então você tem o objetivo de concorrer com outras empresas que fazem o desenvolvimento de inteligência. Eu quero, sei lá, fazer uma inteligência artificial que calcule, que faça um mapa de um ambiente onde ele me dá as redes e subredes, metragem de cabeamento, como eu devo passar. Aí eu só jogo na inteligência um desenho de uma planta baixa, com as metragens técnicas ali, ela faz todo o reconhecimento, faz o cálculo e me entrega como as coisas devem ser. Como eu devo, por exemplo, diversificar onde vai estar a mesa, cadeira, essa parte mais de arquitetura. Um cara que trampa com isso, a mão na roda, sei lá, um arquiteto, um engenheiro civil, o cara ele se especializa em redes, mano. Inteligência faz isso pra mim. Eu só eu chamo um engenheiro eletricista, né? Engenheiro eletricista para assinar um projeto de parte elétrica, acabou, resolveu o meu problema, né? Na verdade, até engenheiro da computação pode fazer esse trabalho agora, né? Esse da parte de cabeamento e tal, isso aí um engenheiro da computação pode fazer. Então, o que tinha softwares que você tinha que ter o trabalho de calcular, manusear ele e fazer isso, né? Os mais antigos aqui, os mais antigos e quem é novato e gosta de custear, né, esse tipo de aplicação. Tem se eu não me engano é o Eagle, mas mudou o nome, tá? Da Adobe, acho que é o Eagle. Mudou, eu sei que mudou o nome, mas era esse nome antes. E ele fazia o cálculo da parte eletrônica e tal, de placa. E ele tinha outras categorias, pelo menos foi ampliando, de você fazer essa parte de ambiente e tal, né? O CAD também faz isso. Então tem outras aplicações que você consegue ver planta,
parte elétrica, o Visio também faz Visio, eu acho que é isso, da Microsoft também faz isso. Agora, você tem e inclusive a Microsoft, além do Visio, eu acho que é Visio, Vision, alguma coisa assim, mas o nome da aplicação é mais ou menos essa. Tem o Project, que é a questão de prazos de projeto, gerenciamento de projeto. Cara, você ter um sistema de inteligência artificial que faça tanto a parte arquitetônica quanto o prazo de entrega daquele trabalho, e ela ter uma média do tempo que vai ser gasto para desenvolver esse projeto, é outra pegada, entendeu? É outra pegada. Então, só vai adiantar a vida dos caras. Então, a inteligência artificial, nesse caso, ajudou pra caramba, mais ajudou do que atrapalhou. Então é um ponto, beleza? Um ponto para a inteligência artificial. Agora, vamos para a área que com certeza vai sair fora por conta da inteligência. Muitas áreas que o ser humano pode ser substituído quando se trata de se comunicar com outro ser humano. Então, qual a chance do telemarketing cair? É grande. É grande. Qual a chance do analista de suporte júnior, até pleno, dependendo da situação, se não for tão técnica, se for a parte onde ele precisa atender um cliente em um sistema específico, né? Que nem, vou dar um exemplo do meu caso. A empresa onde eu trabalho tem o seu próprio sistema. Claro que por trás tem mais 300, eu sei disso, né? Nada hoje é do zero, tá? Nada. Os caras falam, não, vamos desenvolver do zero. Uma coisinha ou outra. Mas nada hoje é do zero. Porque é custo. E é alto. Então você precisa ter uma equipe gigantesca para você desenvolver, às vezes, um projeto grande do zero. Só que eu tive que ter todo o trabalho de estudar a parte de segurança, log, mais um monte de informação que não cai no meu dia a dia para entender o meu dia a dia. Então vamos dizer que eu estou em um certo lucro, porque requer um conhecimento técnico. Mas quem disse que a inteligência não pode substituir? Isso que eu estou falando para vocês, gente, é porque eu saí da parte de infraestrutura onde eu estava ali, ó. Servidor Windows, Linux, vendo por que a empresa caiu, por que não caiu, por que a internet A, B, e implantar, e cotar, e fazer relatório. Eu fazia muito isso antes. Hoje, eu não faço metade do que eu fazia. Eu não faço metade do que eu fazia, não tinha uma certa encheção de saco. Quando enchia o saco era grande. Hoje, eu não faço metade. A encheção de saco não é grande, ela só é contínua. É só essa a diferença. Mas são os altos e baixos. Vai fazer o quê? E a inteligência artificial pode substituir isso, cara. Pode estar lá e fazer todo o meio de campo de atendimento ao cliente. Entendeu? Pode. Por que não? Então, esses empregos, você aí que está estudando TI, está fazendo ciências da computação, análise de ADS, né? GTI, putz, mano, se você tá fazendo GTI, larga esse curso. Pega um curso horroroso, gente, é esse. E eu não tô falando isso por falar, não, tá? Eu entrei na Unip pra fazer GTI, graças ao bom Deus eu saí. Graças ao bom Deus. Faz, cara, ADS, faz redes, faz ciência, faz engenharia de software. Apesar que entre ciência da computação, eu já fiz vídeo aqui, né? Entre ciência da computação e engenharia de software, eu iria na ciência da computação, cara. Todos os desenvolvedores de uma linguagem, os criadores de uma linguagem, são cientistas da computação. Eu ainda não vi nenhum engenheiro de software criar sua própria linguagem, não. Beleza? Mas assim, faz uma engenharia de software também. Agora só sai de GTI. Muitos caras que fazem GTI, você é gerente de TI, vai nada. Não sonha, querido, não sonha, tá sonhando demais, não sonha, bebê, entendeu? Mas é isso, pessoal, tô chegando em casa agora, graças a Deus deu tudo certo. Então, só pra gente resumir, você que tá estudando, né, tem medo aí de perder seus trabalhos e tal, cara, foca nas ferramentas de inteligência artificial. Não desenvolver uma inteligência, você vai ser concorrente de quem desenvolve. Agora, estar no mercado de inteligência é saber manusear as inteligências artificiais. Saber realizar pesquisa, procura,
entre mais um monte de coisa, entendeu? Então isso é que é importante você fazer. Não esquenta a cabeça com... eu tenho que saber desenvolver Python, né? A, B, C, espero que não esteja vindo o carro, porque tá tudo escuro a rua. E eu não estou tendo um farol aqui para eu ver. Enfim, tô estacionando aqui. Beleza, cheguei em casa. Opa, quase eu vou pra sala. Enfim, então o que eu tô falando para vocês é: não esquentem a cabeça com eu preciso saber desenvolver inteligência artificial. Não, isso aí já era. Isso aí, se você for trabalhar com inteligência artificial e a parte de desenvolvimento, aí beleza, tem que saber. Você quer se tornar um especialista em inteligência artificial agora? Não, eu quero, na minha área, saber como lidar com as ferramentas de inteligência artificial e usar isso no meu dia a dia para eu alavancar minha carreira ou algo do tipo. Então você vai aprender as ferramentas. E isso tem um monte de curso já, né? Udemy mesmo tem um monte. Isso é importante, né? Então, muitas coisas vão ter essa substituição feita pela inteligência artificial porque é necessário. Outras não. A inteligência artificial, as pessoas acabam, como é que fala? Glamourizando ela. E a inteligência erra, gente. Erra demais. Nossa, erra demais. Eu já fiz vários testes com inteligência artificial. Eu peguei uma vez um concurso público e eu tirei todas as questões, coloquei num bloco de notas e falei: inteligência, resolve isso pra mim. Ela foi e me deu as respostas. Eu fui conferir, ela errou algumas. Beleza. Depois, passou acho que uma semana e pouco. Eu joguei de novo, só que eu falei pra ela: é uma prova. Eu sou obrigado a acertar 100%. Senão eu coloquei assim, eu vou ficar desempregado, minha família vai ficar sem comer. Eu coloquei um negócio assim. Ela: não, fica calma, eu vou te ajudar, você vai acertar 100%. Ela errou as mesmas questões que ela tinha errado 2 semanas atrás. Então, ou seja, eu tive que pegar. Como é que ela aprendeu? Eu tenho que falar para ela: essas questões aqui que você colocou tal opção tá errada. A opção é tal, revise. Ela vai revisar. Aí, o ChatGPT, podem reparar, ele faz o seguinte trabalho: ele revisa e fala: realmente você está certo, é essa questão. O DeepSeek, o DeepSeek na minha opinião, é a inteligência artificial mais folgada que tem. Isso porque o ChatGPT tem hoje aquela questão de você configurar: eu quero personalidade isso, aquilo. Olha o que os caras inventou, questão de personalidade. Nem a personalidade, a forma de resposta. Isso aí, enfim. O DeepSeek, se ele tiver certo, ele rebate você sem conversa. Ele rebate. E digo mais, tá? Qualquer atitude autoritarista que você joga no DeepSeek, ele consegue argumentar dizendo pra você que não é bem isso que você tá pensando, não. Parece, mas não é. Não tô brincando. Pega uma situação que você acredita, mano, seu chefe foi muito mal educado com você. Muito. E eu peguei uma situação que eu vi, eu assisti, eu achei incoerente, não vou citar aqui. E joguei lá, falei: aconteceu isso, aí eu tinha uns prints, decidi tirar, né, do que aconteceu, mandei. Eu falei: como é que é isso aí? Ela falou: olha, a pessoa que tá passando por isso, ela sente que ela foi, como é que fala? Foi ofendida, foi ferida, isso, aquilo, mas isso não aconteceu de fato. A única coisa que aconteceu é que o supervisor, a liderança, só quis ABCD, porque ele precisa de tal coisa. Eu falei: mano, como assim? Tá passando o pano pro cara? Beleza. Gente, o DeepSeek, ele defende situações autoritaristas, tá? Vindas de chefes, etc e tal. Faz o teste, pega e joga lá pra você ver, faz o teste e você vai confirmar o que eu tô falando. Beleza? Mas são experiências, assim, o Gemini e o Copilot, de verdade, comparado ao chat, o Deep, o Deep, assim, é um Ctrl-C, Ctrl-V do ChatGPT, só com um pensamento totalmente oriental, é basicamente isso, e o ChatGPT, assim, hoje é o melhor dos mundos para todo mundo, mas eu vou ser sério com você, a única coisa que eu acho péssima no ChatGPT, a única coisa, é o preço. Olha, o preço lá em cima, cara.
Eu acho que os caras podiam muito bem diminuir isso aí. Diminuir esse preço. Ah, mas é uma inteligência artificial. Meu, vocês vão ganhar por demanda. Agora o preço que é. Aí o Gemini, não bastando, eles fez os tamanhos do plano. O plano mais caro lá deles, lá, se eu não me engano, o primeiro ano é 900 ou 700. Depois é 1.000 e pouco. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, para inteligência artificial. Mas é óbvio, gente. Isso aí é no começo. Isso é agora. Porque tá tudo novinho, tá tudo começando. Os fera de inteligência artificial que manjam um monte de ferramenta, nem tem ainda. Se você tá aí usufruindo, usando, zoando todas essas inteligências, é a melhor coisa que você faz. Você tá ganhando uma baita da experiência. Se você entender as inteligências, você já tá na frente. Que é algo que eu tô te falando. Que eu reparei no DeepSeek e reparei no chat. O chat, ele consegue ser maleável. Só que tem um perigo no chat. Ele, às vezes, fala o que você quer ouvir. E é um problema, porque dependendo das coisas, você não pode ouvir o que ele tá falando pra você. Então tem isso. O chat tem o objetivo de te agradar. Claro, sem fugir das políticas dele. Por isso que dá algumas falhas e sai essas notícias. O chat recomendou A, recomendou B, e isso é criminoso. Por isso. Exatamente por isso. Ele tem que agradar você. E ele, através das suas perguntas, do que você faz, conforme você vai confiando nele, ele descobre a sua personalidade. Então é por isso que ele te responde determinadas coisas. Se você pensa que você está estudando ele, não é só isso, ele também está te estudando. Aí, depois de você fazer muitas pesquisas no ChatGPT, vá, pesquisa, sobre tudo que nós conversamos até hoje. Como você acha que eu sou? Questão de personalidade, sentimento, o que você acha? Se tratando do que a gente já conversou, do que eu já pesquisei, de dúvidas e tal, como você acha que eu sou? Pode ter certeza que alguma característica sua você fala, pô, meu, parece que acertou. Mas cuidado. Muitas coisas, isso aí eu já ouvi de vários psicólogos, muitas coisas que dizem que nós somos e às vezes nós abraçamos, a gente nem é. Então, faz esse filtro e se você passa com um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, fala pra ele, olha, eu tô com uma lista aqui, eu queria saber se você, como profissional, acha que é isso. E questiona ele, do tempo que a gente tem aqui em consulta, tal, você acha que eu sou uma pessoa assim? Se ele falar, aí o chat tá certo. Aí você se entregou para uma inteligência artificial. Você pode concluir isso. Agora, se tiver errado, só liga o alerta aí, você conseguiu escapar. Mas há muitas pessoas que desabafam com o ChatGPT e por incrível que pareça, quando você começa a fazer isso, o cara, ele super conversa com você e te ajuda, e ele é acolhedor. O ChatGPT, ele é acolhedor. Ele faz você prometer coisas pra ele, vocês não têm ideia. Ou tem, e eu não tenho ideia que você tem. Mas enfim, é isso, pessoal. Cheguei em casa, vou descansar. Eu mereço, depois de algumas horinhas fora. Sabadão, né? Correria. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. A gente bateu um papo aí da hora, de 34 minutos agora no final desse vídeo de inteligência artificial. E fica esse conhecimento aí pra você, tá bom? Gostou desse vídeo, desse novo formato? Pode ver que agora eu estou conversando muito mais sobre tecnologia com vocês do que antes. Se inscreva, ative o sino das notificações, pega esse vídeo e compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Fala, tem um louco ali na internet agora. Chega de, tem que ser técnicozinho, tem que falar, tem minha assim. Não, cara, esquece, eu vou ser quem eu sou, mano. Fala, tem um retardado lá na internet. O cara é da hora, gente, firmeza. Pronto, se inscreve, dá um joinha, beleza? E vamos papeando, vamos trocando figurinha. E é isso, beleza? E nos vemos nos próximos vídeos. Falou!